Olá, alunos do sétimo ano, estamos iniciando mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos fazer a parte final aí das lutas. Na página 15 e a página 16. Aí vocês vão ter umas questões para responder na apostila. Na página 16, no final ali, tem um quadro comparativo, onde tem organize as ideias, e na página 17, hora de estudos. Então vocês vão responder nessa aula como trabalho, e na outra o professor faz a correção, tá? Aí nós vamos iniciar a ginástica rítmica, ampliando o universo ginástico, tá? Então assim, na aula passada foi comentado sobre um pouquinho do boxe, lutas brasileiras. Aí foi falado do jogo de cabo de força, do forquilha de pau, que são jogos indígenas, do marimbondo com ninho e do uca-uca. Então uca-uca é uma luta indígena, tá? O professor postou um vídeo lá para vocês conhecerem. Aí na página 15 nós vamos falar um pouquinho das conexões. Então assim, um pouquinho da história do povo indígena no Brasil. Então, desde 1500 a população indígena no Brasil diminuiu drasticamente. Segundo dados da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, em 1500 a população indígena estava em torno de 3 milhões, constituindo 100% da população do país. No ano 2000, os números estavam em torno de 817 mil, representando 0,26% da população brasileira. Então, olha o tanto que diminuiu. O último censo demográfico aponta que dos 817 mil indígenas, 315 moram na zona urbana, indicando que parte dessa população também se dirigiu às cidades em busca de melhores condições de vida. Contudo, o fato de não se encontrarem em zonas rurais não lhes tira a identidade indígena, que permanece independente do local de moradia. Atualmente há registro de 305 etnias e 274 línguas indígenas. A população indígena está presente em todos os estados brasileiros, sendo que o maior número se encontra na região norte do país. Esses dados demonstram que a cultura indígena é muito mais complexa e diversificada do que aquela que muitas vezes conhecemos por meios de comunicação. Segundo o escritor Daniel Munduruku, das etnias Munduruku, formado em filosofia, história e psicologia, a palavra índio, que faz parte do nosso imaginário desde o século XVI, carrega dois sentidos: o pejorativo, relacionado à ideia de que o indígena é preguiçoso, selvagem ou atrasado, e o romântico, que se relaciona ao ideal de que ele é pacífico e inocente. Segundo Daniel, a utilização do termo tribo remete à inferiorização da cultura indígena. Durante muitos séculos, a população indígena foi fisicamente exterminada e sua cultura ignorada por governantes e pela população brasileira. Há décadas, os indígenas estão tentando retomar seu papel na sociedade, buscando a superação de preconceitos atribuídos a eles, desde o período da colonização, construídos em torno da ideia de que eles não gostam de trabalhar e são atrasados. Conhecer a cultura indígena é o primeiro passo para a superação de preconceitos e valorização cultural, independentemente do local onde vivemos e das influências de outros povos. A história das nações indígenas sempre fará parte da história do Brasil. Então é bem legal esse texto aqui. Depois vocês podem ler ele com mais calma, tá? Então assim, aí na página 16 tem um caderno de atividades ali. Fala um pouquinho ali, orientação. O desafio que você enfrentará agora é vivenciar uma prática adaptada do uca-uca.
Os lutadores se preparam durante toda a vida para os momentos dessa luta. Como este não é o caso, preste atenção às orientações do professor e tome os cuidados. Então, isso seria uma aula prática, tá? Que nós trabalharíamos em cima da luta do Uka Uka. Mas como nós não estamos na quadra, então nós vamos passar para frente aqui. Então aqui está organize as ideias. Então tem 2 quadrados. Elementos presentes nas lutas e nas artes marciais. O que é os elementos lá? As regras, o código, o respeito, a prática. E elementos presentes nas brigas, lutas com violência. Então você só vai fazer uma comparação. Por exemplo, elementos presentes nas lutas e artes marciais. As regras estão presentes. Aí nos elementos presentes nas brigas, lutas e violência. A ausência de regras. Só vamos fazer um comparativo um com o outro, tá? Vamos colocar aí o código e ética e filosofia, que tem lá, foi estudado. Aí no elemento presente nas brigas e lutas e violência, seria o embate, não pode ser chamado de luta, mas de briga. Então vocês fazem uma comparação entre um quadrado e outro, tá? Coloca o que tem nas lutas e artes marciais e o que tem em brigas e lutas de rua lá e violência. Beleza? Aí na próxima aula nós corrigimos esse quadro aqui, tá? Então lá na página 17 vocês têm 4 questões. Todas trabalhando sobre lutas, tá? Deixa eu só ver aqui. Daí termina a parte de lutas, já vem para ginástica. Então vocês vão ver lá que tem um quadro na segunda também, que trabalha capacidades físicas, e do outro lado práticas corporais. Então o professor vai dar um exemplo aqui para vocês conseguirem fazer, tá? Capacidades físicas você vai colocar aqui de um lado, agilidade, que tem aqui já agilidade, força, resistência e flexibilidade. Aí você só vai fazer a prática corporal. Prática corporal de agilidade, mãe pega, fintas e drible, nos jogos de futebol, basquete e handebol. Se pegar lá resistência, como que a gente trabalha a resistência com práticas corporais? Atividades de corrida, resistência. Flexibilidade, dá para trabalhar, que foi trabalhado na apostila, movimentos da capoeira e ginástica. Força, atividades ligadas a jogos de oposição, atividades ligadas a lutas, tá? Então é bem fácil o quadro comparativo, o professor deu a resposta já. Então vocês vão fazer a número 1, que tem A, B e C, a número 2, que tem esse quadro comparativo também, e a número 3, que tem verdadeiro e falso, e a número 4, que você vai retome o material e discorra sobre a origem da capoeira e das lutas indígenas. Vocês só vão descrever ali. Aí na próxima videoaula o professor faz a correção, tá? Beleza, galera? Então, falou!